Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Minuto Bíblico. Gênesis 20, verso 3. E eu vou avaliar a tradução dela, a Bíblia de Jeans. Olha, toda descolada, Bíblia jovem. E eu aprendi na Rede Globo que jovem é outro papo, daquele personagem do Chico Anísio. Então eu sei que quando você faz uma coisa para jovem, aí é outro papo, porque jovem é outro papo. Ela é a Bíblia Almeida, edição revista e corrigida. Ufa, que bom, porque é uma Bíblia jeans, jovem, para jovem, descolada, é uma Bíblia corrigida. Por quê? A revisada, de acordo com melhores textos, nota 0. Gênesis 23. Não se avalia a Bíblia como um todo, você avalia o verso. Então, verso 3 de Gênesis 20. Na revisada, melhores textos, acho que o cara nem abriu o texto hebraico, nota 0. Na revista e atualizada no Brasil, nota 0. Agora, essa aqui está dizendo, não, nós corrigimos. É revista e corrigida. E ela é de jovem, vai estar certinho, não vai? Vamos ver, não olhei, vou olhar agora, deixa eu achar. Achei. Deus, porém, veio. Não, é 13, não 3, é o 13. E, na verdade, e aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa. Fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai. Deus me fez sair. Deus, singular, me fez sair, singular. Língua portuguesa, nota 10. Ainda que não é uma aula de língua portuguesa. É tradução do texto hebraico. E no texto hebraico está plural. O verbo é plural. Então, se você vai meter Deus, é Deus me fizeram sair. Uai, professor, não pode. Deus me fizeram sair. Claro que não pode. Então, tem que ser Deus me fez sair. Uai, por que você vai corrigir o verbo? Não, professor, porque se é Deus, me fizeram, não pode. O hebraico é a língua doida mesmo, aí a gente corrige, Deus me fez. Não, eu entendo. Você está tentando corrigir. Mas por que você está corrigindo o verbo? Ué, professor, só dá para corrigir o verbo. Deus me fizeram, não pode, então Deus me fez. Vou perguntar de novo, para ver se o seu cérebro funciona no tranco. Deus me fizeram, Deus me fez. Só tem o verbo aí? Não, tem o verbo, mas tem Deus, não dá para corrigir Deus. Como que não dá? Que raio de reflexão doida é essa que você está fazendo na sua cabeça? Estragaram tanto assim a sua cabeça? Você tem que ir no hebraico, esquece bobagem de Deus, esquece a bobagem. Vai lá no texto e vê o que está escrito. Lá vai estar Elohim e vai estar o verbo no plural. Então, se o verbo é plural e Elohim é plural, você traduz Elohim, deuses, porque Elohim é Deus, tanto é que o tradutor aqui, se é que dá para chamar isso aqui de tradutor, botou Deus, Elohim é plural e ele botou Deus. Se o verbo está no plural, então é deuses me fizeram. A tradução correta, e essa aqui está errada, é Abraão dizendo para Abimeleque, quando os deuses me fizeram sair da casa de meus pais. Os deuses. Nota 0, nota 0. A melhor faculdade de tecnologia do Brasil. Eu recomendo 2 ou 3. Vou falar 2 ou 3 e eu decido à medida que eu fale. Você pode assistir o primeiro vídeo dessa série, porque eu abri a série de Gênesis 23 com a Bíblia traduzida pelo Shuraki, um tradutor francês. Você não tem a Bíblia num único volume, mas ele foi traduzindo volume por volume. A editora deve ter ganhado o burro dos dinheiros. E lá ele traduz certinho.
ele tem um modo muito próprio dele, Elohim. Eu não usaria isso de jeito nenhum, mas tudo bem. Não arranca pedaço. Elohim, os Elohim, no plural, os me fizeram errar. Não no sentido de cometer um erro, mas de vagar, né? Perambular. Então, os Elohim, o correto seria ele botar os deuses. Certo seria ele botar os deuses. Os deuses me fizeram errar. Você também pode optar por assistir a playlist, a Bíblia toda verso a verso. Justamente no capítulo 20, aí você vai lá no vídeo que apresenta o verso 12 e o verso 13, e você vai ver. Lá eu já falei que é os deuses me fizeram. Eu traduzo certo. E você também pode ir lá na Nossa Bíblia Livre, www.nossabiblialivre.com, e ver a tradução que eu fiz e já publiquei. Os deuses me fizeram. Plural. Então, a tradução está errada. Eu te apresento duas traduções minhas, uma oral, outra física, e a tradução física impressa, escrita do Shuraki. Se você conhecer alguma coisa de hebraico, você avalie, senão você não tem como avaliar. Porque tem uns argumentos de sapo virado do avesso, cozido na manteiga, aqui na internet. O sujeito não tem 3 neurônios. Ele fala assim, um monte de gente errada. É possível que eles estejam errados e o senhor certo? Não, com esse tipo de argumento que você tem aí, não é possível, não. Mas se você consertar a porcaria que é a sua cabeça, essa máquina de dizer asneira que é o seu cérebro, aí é possível que um monte de gente diga uma coisa e uma só esteja certa. Vide o caso de Galileu, se é que você já ouviu falar de Galileu na vida, obviamente. Então, essa tradução está errada. A questão, e aqui eu não vou brigar com ninguém, na tradução eu vou brigar. É uma questão objetiva. Mas a explicação eu não vou brigar. Eu, por exemplo, não saberia dar uma resposta categórica. Se você me conhece, sabe que eu dou respostas categóricas. Quando eu não dou resposta categórica, vem um cocô de verme aqui dizer que eu fico em cima do muro. É muito despeito, é muita inveja, é muita estupidez de gente estúpida dizer que eu fico em cima do muro. Eu fico tudo menos em cima do muro. Eu tenho respostas contundentes, incisivas, categóricas, arriscadas, inclusive, porque dizem que eu deveria ser mais político. Eu odeio político. Nesse sentido de você não dizer as coisas porque fulano vai ficar ressentido. Pois que fique. É pesquisa. Se ele vai ficar ressentido, porque ele acredita numa besteira, e você não pode falar que o que ele acredita é próprio de um asno, então ele vai viver com raiva de mim, porque eu vou dizer, isso aí é asneira, é tonteria, é estupidez. Mas tem gente, então, que vai dizer que eu vou ficar em cima do muro. Não vou ficar em cima do muro. É porque não dá para dar uma explicação categórica. Há um fato objetivo. O texto hebraico diz: deuses me fizeram sair da casa de meu pai. Agora, por que que isso está aí? Eu já dei um monte de explicação, todas elas plausíveis, mas nenhuma indiscutível. E eu não vou, se alguém questionar, eu vou dizer, ok. Se a pessoa dizer, não pode ser isso, eu vou dizer, aprenda a pensar. Está cheio de gente na internet que não sabe pensar. O sujeito acha que sabe pensar, mas não sabe, não. Então você pode dizer assim, professor, não é garantido que seja essa explicação. Eu direi, mas eu estou dizendo que não é garantido. Não é garantido, mas pode ter sido. Por exemplo, pode ser que o sujeito esteja copiando um texto que era todo politeísta, porque era pré-exílico? Pode. É garantido? Não. Alguma chance de ser assim? Sim. Pequena, mas há chance. Outra explicação. Há uma chance de esse texto ser escrita numa fase em que Elohim está virando o Deus judeu, porque antes ele era um termo plural. Então o sujeito ainda não ficou com a cabeça com lavagem cerebral e ele cochilou e botou o plural em vez de singular? Pode ser.
O problema é, nenhum escriba corrigiu isso, bem, mas nenhum escriba corrigiu, seja qual for a explicação. Você acha que um escriba que vai copiar esse texto 300 anos depois vai saber a razão pela qual o escriba original botou o plural lá? A explicação que você der hoje é você que está dando a explicação. Os escribas não vão saber disso. Cada escriba na história lidou com esse texto com o que estava na cabeça dele. E qual a chance da explicação que o escriba deu no século II a.C. ser a sua? Zero. Então, nós não conseguimos explicar nem porque o escritor meteu o plural lá, nem porque os escribas mantiveram. Não sabemos explicar. Então, vamos aí colecionar as nossas explicações. Quando for uma explicação como a do Shuraki, que é ridícula, você vai lá e ri dela. Se você quiser saber, assista lá o vídeo. É ridícula a explicação que o Shuraki dá, ridícula. Com todo respeito. Não é técnico aquilo. A tradução dele é perfeita, nota 10. Mas nota uma porcaria de ridículo. Então, vamos colecionar as nossas explicações, selecionar aquelas plausíveis, mais ou menos plausíveis, algumas são mais do que outras, e dizer isso é besteira, isso é besteira, isso é besteira, joga na lata do lixo. Explicação besteira, joga na lata do lixo. É meu direito, vai ter direito no quinto dos infernos. Você tem direito de falar asneira e a gente joga a sua asneira na lata do lixo. Pode continuar falando asneira. Direito de falar asneira não é direito de que isso vire tese de doutorado. Você falar asneira diante de uma banca de doutorado, você larga de ser asno, criatura. Eu tenho direito, vá para o inferno, você e seu direito. Larga de ser tonto. Você tem direito de falar besteira, mas o direito de você falar besteira não transforma a besteira que você está falando em coisa séria. É besteira. O seu direito é de falar besteira. E o meu direito é dizer, você está falando besteira. Entende? O direito de falar besteira não transforma cocô de cachorro na calçada em pudim de leite moça na mesa de jantar. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Muito bem, pessoal. Shalom. Já começamos Salão, o que que pegando aconteceu? fogo. Que a pessoa está revoltada aí, o que que houve? Muito bom. Já começamos pegando fogo. Já começamos já. Ai, meu. Essa é um canal do YouTube de um cara meio esotérico aí, meio doidão aí. O canal é A Tenda do Necromante. O nome dele é Oswaldo Luiz, parece, né? Quer dizer, ele pegou um problema, está dando a interpretação dele, porque ele fez uma tradução da Bíblia aí do jeito dele, a tal da tradução, nossa tradução livre, né? Que ele falou ali. Pediu para você dar like lá no vídeo dele, não dá não. Não dá nem dislike, porque também dá engajamento para ele, né? Mas, mas o negócio é sério, né? O negócio é sério, o que ele falou é um negócio realmente interessante, né? E você vai saber o porquê, vai saber a minha opinião. A gente vai tentar entender o que está acontecendo ali, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos nos preparar para o corte? Deixa eu colocar aqui a Bíblia. Shalom a todos, tá bom? Eu sei que tem mais gente para chegar. Marcos, tira o áudio quando você não for falar, porque tá vazando o áudio, tá? Aí eu vou colocar aqui a Bíblia para a gente começar a fazer o corte, tá legal? Hoje o corte está bem interessante. Deixa eu colocar aqui. Muito bem, Shalom. Já estamos aqui, né, para o nosso corte de algumas partes interessantes da nossa aula, para poder passar, né, para várias pessoas na internet, no canal do YouTube. E a gente está tratando hoje aqui de um texto bastante polêmico, bastante interessante também, né? Uma polêmica interessante. Na verdade, é uma fofoca sobre Abraão,
o patriarca judeu e também do cristianismo, né? Porque a nossa fé cristã também é herdada de Abraão. Então a gente está falando aqui uma fofoca de mais de 3.000 anos atrás. Mas é uma questão interessante que aparece aqui no texto. Você vê aqui na sua tela, o texto é Gênesis capítulo 20, versículo 13. No começo da aula, eu estive passando aqui um trecho, né, de um vídeo da Tenda do Necromante, que é um canal um tanto quanto esotérico, e ele tem uma opinião muito forte sobre esse texto. E ele levantou uma polêmica interessante e eu quero tratar com vocês aqui porque envolve tradução da Bíblia, envolve exegese, envolve a língua hebraica, né, que é o tema dos nossos estudos aqui. Gênesis capítulo 20, versículo 13, não é? A gente vai estar trabalhando aqui. Olha o que diz o texto, ó. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela, no caso aqui, Abraão falando para Sara, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. A passagem é até conhecida, né? Para quem conhece um pouco de Bíblia, para quem já está há um tempo na igreja, e sabe que Abraão fez isso duas vezes. Na primeira vez, ele fez no capítulo 12, contando essa mesma história aí para o faraó no Egito. E agora ele faz, né, nesse capítulo 20, ele faz essa mesma ideia, esse mesmo combinado com Sara, aqui no versículo 20, para Abimeleque, tá bom? E já quero deixar claro para você, a sua cabeça de repente pode explodir agora, já começa explodindo cabeças, né, aqui. E eu não sou terrorista, mas eu gosto de explodir cabeças com o hebraico. Eu estou mostrando para você aqui que Abimeleque não é o nome próprio, assim como Faraó não é o nome próprio também. Faraó é título do soberano do Egito. Abimeleque, ou de acordo com a Bíblia, né, o hebraico, Avimelech, significa Deus é o meu pai, ou melhor, o rei é o meu pai, ou meu pai é rei. É um título também, é o título do soberano filisteu, assim como Faraó é o título do soberano egípcio. Então, Abimeleque é o soberano filisteu que entra aqui nessa relação com Abraão e a coisa ficou meio estranha. Não é? Por que que Abraão fez isso? Por que que isso tudo aconteceu? Por que que Abraão disse que Sara é sua irmã e não a sua esposa? Por que que Abraão fez isso? Será que ele mentiu? Será que não mentiu? Ele próprio explica aqui, né? Veja aqui o versículo 12. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher, não é? Aqui há uma controvérsia aí também real, se Sara era de fato irmã dele ou se era prima dele, tá? Porque na época bíblica, quando fala irmão, irmã, é de um jeito mais aberto, de um jeito mais abrangente. Então, quando fala irmão ou irmã, pode ser primo, pode ser, né, um parente assim mais distante. Entendeu? Pois é. Kátia Flávia está dizendo aqui que ela não sabia do Abimeleque. Então, a primeira cabeça já se explodiu, né? Assim, ó, com aquele meme da internet, né? Já está explodindo. Não, Pilatos é nome também, né? Está perguntando aqui, a Kátia Flávia está perguntando se Pilatos também é título. Não, Pilatos é nome, tá? Marcos Alves também disse que não sabia. Então, duas cabeças já explodiram aqui. Herodes é nome também. Legal, é nome de uma dinastia. Não é título, não. Muito bem, muito bem. Então, a gente está aqui diante de um texto que é polêmico. E por que que ele é polêmico? Nem adianta eu fazer o giro de versões aqui
na dica que aquele cara lhe deu no vídeo, né? Você já sabe que todas as versões são iguais. Não adianta, todas elas são exatamente iguais. Diz aí, Marcos, qual é a sua pergunta? Fale agora ou cale-se Há, para é, sempre. há algum indício, ainda que extra-bíblia, sobre o nome desse título de Abimeleque aí, desse de Gênesis 12? Não. Quem era Não, o rei Abimeleque? O nome do não rei tem nessa época? certeza do nome. Abimelé é o título que o rei é o meu pai é rei, né? É o título. E a gente não sabe exatamente o nome do Abimeleque, né? Desse rei Ok. filisteu. A gente não sabe, não, tá? Se eu descobrir, eu falo para você. Bom, então, no versículo 13, que está a nossa polêmica aqui, ele disse, né? Quando Deus me fez sair. E, de fato, né? Tem um outro detalhe interessante aqui que eu vou até falar primeiro e depois entrar de cara na nossa polêmica, né? O outro detalhe é o que ele fala aqui, ó. Eu disse a ela, Abraão dizendo a Sara, né, o combinado dele lá no passado, lá atrás, este é o favor que você me fará. Favor aqui, a palavra que aparece em hebraico é chesed. Chesed significa amor leal. Então, é um combinado que Abraão havia feito com Sara, que era a sua esposa, e era um combinado que demonstrasse a lealdade dela a ele como seu marido. E seu, meu irmão também, o primo, né? A gente não sabe. Ou até sobrinha dele, né? Pode ser também. Ou era de fato minha irmã, como ele disse aqui nesse versículo, ou é uma parente um pouco mais distante, mas ainda assim parente. E essa questão do incesto, que é bem interessante a gente tratar também, tá? Mas vamos devagar, né? Aqui ele fala sobre Hesed, o amor leal, ou seja, ela, como esposa, demonstraria a lealdade ao seu marido, fidelidade ao seu marido, quando ela topasse isso aqui, né? Bom, então, como eu disse, não adianta fazer o giro de versões, porque todas elas traduziram quando Deus, no singular, me fez no singular. Só que, de fato, a gente vai ver aqui que está no plural, tanto Elohim, você já sabe que é plural, mas Elohim, em geral, Elohim, que é plural, tem o verbo no singular para mostrar o que a cultura judaica chama de o plural majestático. Ou seja, para dizer, né, que Deus é grande, que Deus é o Todo-Poderoso. Então, se usa o verbo no singular para demonstrar que é um só, mas Elohim, que é um título também, o Elohim é título, aplicado a Deus e manteve no plural. Elohim é plural de Elohá, tá? E então, Elohim é deuses, literalmente. Ou quando é aplicado a Deus, o Deus da Bíblia, é Deus no singular, né? Com letra maiúscula. É o Deus verdadeiro, é o único Deus verdadeiro. Só que temos um problema aqui. O verbo também está no plural em hebraico. E todas as traduções em português trouxeram o verbo no singular para poder fazer, para poder estar em concordância com o sujeito, que é um só. Então, o verbo tem que estar no singular. Mas se fosse para ser literalmente, como o cara ali do vídeo disse, né? Tive que ser os deuses me fizeram sair da casa do meu pai. Porque de fato é assim que está lá no hebraico. Vamos dar uma olhadinha lá? Eu não vou abrir aqui no The Word, eu vou abrir outro software que eu também disponibilizei para você, porque aqui está um pouco mais claro, apesar de ser em inglês, tá? Você já conhece aqui o software PabloWorks, essa é a versão 10, é uma versão um pouco mais evoluída, tá? E você já vai saber o porquê que eu quero te mostrar nessa versão aqui. Você tem aqui, ó, Vayehi, Kasher, né? Ritu. É aqui que está o problema, porque Ritu,
Oti Elohim, não é? Então você tem aqui, ó, Oti, que é, não dá para traduzir, porque isso aqui nós já estudamos aqui em nossas aulas também. Essa aqui é a partícula indicativa do objeto direto. Então, é o it, né, com o sufixo de primeira pessoa. Então, é o it. Não se traduz, ele apenas está apontando para o que vem depois, o Elohim, que é o objeto direto. Então, você já sabe que aqui tem Elohim, não é? Significa Deus, tá bom? Que é Deus no modo bíblico, ou se referir a outros deuses, deuses falsos, ao politeísmo, é deuses mesmo, né? Porque ele é um título bastante eclético. Mas o problema está aqui, ó. Ritu. Ritu você pode ver aqui na janelinha, tá? Mas você pode ver aqui do lado, que dá para você. Embora na janelinha dê para ver melhor, né? Mas aqui fica mais tranquilo de você ver. Olha como é que está classificado e a gente já está estudando, né? Verbo no tronco refiro, perfeito, que nós já temos estudado também, né? O verbo no perfeito, e está no refiro, tá? Na terceira pessoa comum, né? De dois, comum para masculino e feminino, e no plural. Tá vendo aqui, ó? It, who é plural. Por quê? Porque, de fato, ele está dizendo que Elohim, literalmente os deuses, não é? Eles fizeram o quê? Fizeram com que Abraão saísse. Ele e Sara saíssem, não é? E começassem a andar errante pelo mundo. Porque, de fato, na Bíblia diz que Deus é quem mandou, né? Que Abraão saísse. Lembra? Sai da tua tela, da tua parentela, da sua terra. Ou seja, até trabalhamos aqui em Gênesis 12, versículo 1, que você já sabe, a gente já falou aqui, que é o ler lerá, né? Saia por ti mesmo da tua terra, da tua parentela, e de fato, Abraão tinha ali uma, uma passagem, né, no seu passado, muito atrelada ao politeísmo, tá? Mas o que é que está acontecendo aqui? Porque essa passagem aqui com o Melquisedeque, né? Essa passagem aqui, ela já acontece quando Isaac já nasceu. Abraão já estava careca de saber que Deus era um só. Por que que aqui está registrado o verbo no plural? Já que a gente conhece a fórmula hebraica, e Elohim tem que ter um verbo no singular para poder mostrar o plural de majestade, né? Ou para mostrar também, como eu trabalhei no meu curso de a Trindade revelada na Bíblia hebraica, ali também pode ser outros tipos de explicações também, que não apenas a explicação do plural majestático. E há críticas, né, modernas em cima dessa interpretação, embora ela seja uma interpretação clássica dentro da fé judaica mesmo, que é estritamente monoteísta, né? Nós também somos monoteístas. Essa foi a revelação que Deus deu a Abraão, por isso causa nervoso, causa um frisson, causa aqui algum tipo de dificuldade linguística e exegética, perceber que o verbo está no plural em vez de estar no singular, como devia ser, né? Então, pessoas esotéricas como esse cara do vídeo que a gente viu, ou então pessoas também que são dedicadas à teologia liberal, que não tem nenhum tipo de compromisso com a fé, apenas quer estudar a Bíblia como sendo o livro antigo, histórico, né, da humanidade, e enxerga a Bíblia somente desse jeito, não quer saber da fé, né, seja cristã, seja judaica. Então, eles também pegam essa passagem para criticar, tá vendo? Ó, vocês falam em monoteísmo, mas aqui, ó, Abraão aqui está falando em politeísmo, são vários deuses, porque o verbo está no plural, né? Então, pessoas que fazem questão de se apegar a esse versículo
Eu estava olhando aqui esse canal da Tenda do Necromante, desse esotérico. Ele fez uma pancada de vídeo, cada vídeo é uma versão da Bíblia diferente, criticando praticamente todas elas porque não concorda com a tradução que ele fez, que ele sozinho fez, né? Todas as versões da Bíblia. Tem uma equipe, tem é toda uma equipe que trabalha com afinco para isso, né? São profissionais que fazem isso. E ele sozinho fez uma tradução e ele é o dono da verdade, né? Mas, enfim, né? Eu não quero arrumar treta com ninguém, com gente que eu nem conheço. Mas aqui a questão é a seguinte: o fenômeno linguístico é real. O verbo está no plural. Como é que a gente resolve isso? Deixa eu voltar lá, então, para nosso The Word, que tem um materialzinho legal que eu quero mostrar para vocês, né? E aqui a gente está, ó. Primeiro, eu quero mostrar para vocês. Deixa eu abrir para vocês aqui, vou colocar aqui um pouco maior a tela, para vocês verem. Tem aqui o comentário NVI, tá? Esse comentário NVI, ele dá assim, uma explicação um pouco mais geral desse problema todo aí, né? Envolvendo a questão dela como mulher, mas que disse que era irmã, né? Embora seja uma meia-verdade ou algo parecido com isso, porque era de fato o casamento endogâmico. Porque na Bíblia, né, a gente fala isso hoje, né, mas nos estudos atuais, mas a Bíblia sempre privilegiou para os judeus nativos o casamento endogâmico. Casamento endogâmico, isso eu tratei no meu livro também, que foi a minha monografia de mestrado. No meu livro, a, a Ética do Casamento Judaico, foi a minha monografia de mestrado em Ciências da Religião. Nesse meu livro eu trato sobre as questões envolvendo o casamento, né? E nessa minha pesquisa eu coloquei no livro que o padrão bíblico para o casamento judaico era o casamento endogâmico. E o que que é o casamento endogâmico? É o casamento consanguíneo, de parentes um pouco distantes, mas também até parentes próximos, até como irmãos mesmo. Era uma prática muito comum no mundo antigo, né? Inclusive os faraós faziam isso para manter a dinastia entre os egípcios também, né? Os soberanos faziam muito isso. Abraão se casou aqui ou com uma irmã, ou com uma prima, uma sobrinha. Caso ela tem um texto na Bíblia, né, que diz que ela era filha do irmão de Abraão, então de repente era sobrinha dele, mas que chamava todo mundo irmã, né? Mas nesse texto aqui, Abraão disse que era literalmente irmã por parte de mãe e não de pai, né? Então, meio irmã dele. Bom, aqui, né, ele conta um pouco dessa questão cultural, tá? Aqui ele fala da culpa também, né, que o capítulo trata da culpa, aqui Deus, inclusive, investindo, né, em sonho para avisar Abimeleque, embora Abimeleque não fosse temente a Deus, ele era um rei idólatra, era um rei pagão, mas aqui estava em relações amistosas, né? Muito bem. Então você percebe aqui que tem algumas questões culturais aqui bastante interessantes, né? Você vê aqui o nascimento de Isaac no capítulo anterior, galera, no capítulo próximo, né? Você tem aqui algumas questões culturais bem interessantes. Tem um livro aqui, que é esse aqui, ó, Série Cultura Bíblica, tá? Que eu até, embora eu esteja com ele aberto aqui no The Word, eu, na verdade, separei esse trecho do livro em PDF para mostrar para vocês em loco, tá? Vou mostrar já já para vocês. Mas antes desse livro, eu quero mostrar para vocês aqui um comentário da Torá feita por Rashi. Para quem não tá muito, quem não conhece, né? Rashi, que é esse cara aqui, o Rashi, ele era um rabino muito famoso, medieval, muito respeitado ainda hoje nos seus comentários, especialmente da Torá, né? Eu tenho aqui a coleção em língua portuguesa, mas aqui eu tenho na tela em espanhol, que foi o que eu consegui em um PDF, dá para mostrar para vocês. Você vai ver agora qual é o pensamento rabínico, tá?
qual é a percepção rabínica sobre essa passagem. O que os rabinos têm a dizer? O que a tradição judaica tem a dizer? Inclusive, deixei marcado aqui, ó, a parte, né, que se refere ao texto, aqui o verbo no plural, tá? Vou ler em espanhol, mas já vou traduzindo para você entender, né? E até esse PDF aqui em espanhol, ele é mais abrangente do que a tradução feita em português e publicada aqui no Brasil, tá? Então você já vai ter um comentário até mais abrangente do que eu tenho impresso aqui. Vamos lá. Quando Deus, ou seja, já vou traduzir, né? Quando Deus me fez vagabundear. Em espanhol parece vagabundear, né? Olha que palavra estranha. O verbo ritu, que se refere a Deus, está no plural, tá? E tem até uma marcação aqui no número 275. Aqui, ó, 275. Seguindo a sua explicação anterior, da onde se entende que o verbo ritu se refere ao fato de que Deus, Elohim, o fez vagabundear, entre aspas, né? Rashi explicará agora a razão porque o texto está no plural, sendo que geralmente os verbos que modificam Elohim estão no singular, tá? E aqui o Rashi, que é o rabino, né, que tem um comprometimento com a fé monoteísta, a fé judaica, e também tem sempre um desejo, né, de estar justificando possíveis erros de um patriarca judeu, né, eles levam muito a sério isso. Mas vamos lá, ó. O verbo ritu, que se refere a Deus, está no plural. Mas que isso não te surpreenda. Você não precisa ficar surpreso, segundo Rashi. Já que em muitas passagens as palavras que se referem à divindade ou à autoridade até humana, né, também, estão no plural, tá bom? Então, se você está entendendo bem, eu vou esmiuçar para você. O que Rashi está dizendo é o seguinte: na verdade, esse fenômeno linguístico do verbo no singular e Elohim no plural, esse fenômeno linguístico, ele também pode ser eclético e também pode se referir ao plural majestático, ainda que o verbo esteja no plural também. É o que o Rashi está dizendo aqui, tá? Depois, no final, eu digo o que eu acho. Então, ó, por exemplo, nos versículos, qual quem Deus foi para redimir, né? Aqui, ó, Halecho, também no plural, né? Elohim, tá? Então, aqui também tem um comentário que eu não vou ler, né? Deus vivente, aqui é Elohim Haim. E claro, Haim, que é o vivente, né? Haim, ou vida no plural, a vida no hebraico é sempre no plural também. É uma característica para a vida, tá? É como se estivesse potencializando a palavra vida. Aqui, ó, Deus Santo também, né? Elohim Kedoshim, né? Elohim Kedoshim, é Deus Santo. Na Torá, no Pentateuco, né? Qualquer término, Elohim, está no plural. De igual modo, qualquer referência a uma autoridade humana, no caso aqui, Adkut, né? Acho que é isso, Adkut, que está meio estranho aqui a letra. Também está no plural. Por exemplo, nos versículos: Então o Senhor, Adonai, de José, o tomou. Então, tomar aqui está no plural também, né? Senhor de senhores, Senhor dos senhores, né? Adonai, Ha-Adonim, tá? Senhor dos senhores. Senhor Adonai, da terra, né? Também. E também nas passagens seguintes, o seu duenho já não sei o que é. Estivera com ele, né? Deve ser sobrinho ou algum parente. E já se houvesse advertido, ao seu duenho também, tá aqui.
E se perguntas o que significa a expressão ritu, eu te respondo que é, s- tudo que se exilia desse sítio que sai, né, que sai errante do seu sítio, e não está assentado, não está acomodado num lugar só, né, mas está errante, não está sedentário, né, mas está errante, é, é chamado de toar, vagabundo, tá? Porque é nômade, né? É o cara que está andando, é nômade. O mesmo que os seguintes versículos. Ela se foi e errou. Errar aqui é andar errante, né? Vagou como uma ovelha extraviada. Deambulam por falta de alimento, enfim, né? Aqui é perambular por falta de alimentos. Neste outro versículo, e tu quer dizer que soliam sair desse lugar, que quiseram sair, né? Acho que deve ser isso, do seu lugar e perambular em busca de alimento, no caso aqui, né? Mas eu vou voltar lá um pouco, porque tem ainda mais um comentário interessante aqui, ó, que ele faz aqui, ó. Está no plural, a gente já viu, mas que isso não se surpreenda, já que em muitos passagens as palavras se referem à atividade e a autoridade está no plural, 276, né? Aqui ele fala de algumas notas, aqui mesmo, enfim, né? Então a gente já está trabalhando aqui que no pensamento rabínico, tá? No pensamento judaico, que é o pensamento rabínico, duênio é dono, isso mesmo, obrigado, Marcos. Duênio, me fugiu aqui, é dono, isso mesmo. Dono de um escravo, né, no caso. Bom, vamos voltar aqui, né, para o nosso pensamento. Então, na cabeça judaica antiga, não é? Quando, então, aparece também o verbo no plural para o gosto judaico antigo, você tem aqui a, essa percepção de que é, na verdade, mais uma modalidade de plural majestático. Essa é a explicação dada pela cultura judaica, tá? Eu tenho aqui também, esse aqui é o Antigo Testamento comentado, versículo por versículo, de Champlin, tá? Que é muito conhecido, muito usado. Ele tem um comentário interessante aqui, tá? Deus ou deuses. O nome divino, neste ponto, é Elohim, uma forma plural no hebraico. Esse nome divino assume a forma singular quando indica o Deus Supremo, mas às vezes é usado plural quando está em foco a ideia de deuses pagãos, tá? Então, quando é politeísmo, de fato, o verbo também vai no plural, é o que ele está dizendo aqui. É uma característica linguística, não tem muito para onde correr, né? Neste versículo, o verbo está no plural, pelo que os tradutores sentem-se tentados a traduzir por deuses. Que seria a tradução mais literal, né? Mas talvez uma tradução menos fiel ao que quis dizer. Mas vou dizer, espera aí que eu vou olhar o bico, vou chegar lá, tá? Que eu vou dizer o que eu acho. Várias explicações têm sido oferecidas para esse fenômeno linguístico aqui. Primeiro, cristianização do texto. Alguns estudiosos veem aqui a triunidade divina, né, por causa da revelação posterior do cristianismo da triunidade de Deus, né, da triunidade. Então, claro que o judeu não vai concordar com essa interpretação. Essa é uma interpretação cristã. E mesmo assim, ela não pode ser levada a ferro e fogo, tá? Porque no hebraico é tudo muito ambíguo com respeito a isso. A segunda forma de interpretar também é que outros veem aqui o passado formativo de Abraão, quando eram adorados deuses os quais o teriam impelido a partir de Ur. Eu, particularmente, não penso assim, embora haja também uma referência ao passado dele, tá? Mas ele já estava aqui mais do que consolidado na mente dele que Deus é um só. Então não havia mais dúvidas no coração de Abraão
sobre o fato de Deus ser um só, Deus ser o Deus único, tá? E que os outros deuses que ele serviu no passado eram deuses falsos. Nessa altura do campeonato, na minha concepção, não havia mais dúvida na mente dele, tá? Então, eu descartaria a segunda hipótese, embora ela exista e você tem que considerar também. Ainda outros vêm aqui, a terceira hipótese, ainda outros vêm aqui, o mero deslize da pena. O autor mostrou os descuidados ou um verbo no plural. O caso seria de um erro de escriba, né? Um sofer. Sofer é escriba. Soferim, escribas, tá? Então, claro, como foram feitas cópias das cópias das cópias das cópias, mesmo com todo o cuidado, na Idade Média, que é o texto, né, que foi usado como padrão, né, que é o texto massorético do Códice de Leningrado, que é o códice, né, que foi achado, um códice medieval, e ele é a base da Bíblia hebraica hoje. Eu expliquei isso para vocês desde a primeira aula, lá no ano passado, né, sobre essa questão. Na gramática do reverendo Rafael também tem essas explicações. Então, eles veem aqui um erro de copista, um erro de escriba, tá? É possível? Sim, é muito possível, tá? E se for isso, a minha percepção, ela se desfaz, ela cai por terra. Mas pode também não ser. Então, eu vou dizer para vocês a minha concepção, caso não seja um erro involuntário do copista. Agora, se o copista realmente copiou o que ele viu no texto sagrado revelado, né, os copistas realmente copiaram, e foi exatamente assim que Moisés escreveu, porque eu creio que foi Moisés o autor do Pentateuco, e há inclusive provas, né, atuais sobre isso. Então, é muito possível que a minha concepção, então, faça sentido. Eu vou explicar depois para vocês, tá? Quarta concepção. Ou então, nem sempre era observada a regra fixa do verbo singular para Deus e do verbo plural para deuses. Um autor podia usar uma fórmula ou outra, sem nenhuma razão especial. É esse aqui o pensamento rabínico, né? É uma forma também de minimizar a polêmica, né? Minimiza a polêmica porque a polêmica coloca em xeque tanto a própria fé de Abraão, você vai entender o porquê, e coloca em xeque principalmente a percepção e a revelação monoteísta que Deus deu a Abraão, né? Então, por colocar em xeque, é claro que a tradição judaica vai sempre entender dessa maneira aqui, que é a quarta maneira e que Champlin resumiu aqui, tá? Ele também informa aqui que o Pentateuco samaritano, que é um outro tipo de tradição escriturística, tá? De cópias também. Então, esse Pentateuco, a Torá samaritana, que foi feita lá em Samaria, né? Preserva a forma singular, ou seja, ela não faz como o texto massorético que nós conhecemos fez, né? Que é manter a cópia como o escriba recebeu. Ele não copiou com essa característica. O Pentateuco samaritano, entre aspas, corrigiu e colocou o verbo no singular para evitar a polêmica, tá? O que também se vê em outra passagem aqui, que é Gênesis 35, versículo 7. Então, eu quis mostrar para você esse comentário que ele é mais geral e nos ajuda a entender a polêmica, tá? As quatro concepções, sendo que a judaica é a quarta concepção, tá? Aqui vem o comentário agora, que é o comentário cultural da Bíblia, o comentário cultura bíblica, aquele das bolinhas, né? Aquele que tem a capa das bolinhas. E esse é um comentário muito bom. Eu realmente recomendo que você também o adquira, caso você tenha essa condição, tá? Uma coleção Antigo e Novo Testamento, eu comprei, fiz questão de comprar. Eu tenho os dois boxes e vale muito a pena, tá? Faz muita diferença. Ele faz um comentário que a Bíblia diz tudo, Shed também faz, tá?
Na verdade, a Bíblia de Estudo Chat, ela copiou de modo resumido o trecho final do que eu vou ler aqui nesse comentário para você. Tá legal? O nosso saudoso o Dr. Russell Shedd, ele, portanto, usou esse livro aqui como base também para a escrita dos comentários, né, da sua Bíblia, a Bíblia de Estudo Shedd. Então, olha como ele comenta aqui, ó, o comentarista aqui. As três perguntas de Abimeleque, nos versículos 9 e 10, esclarecem que Abraão só se tinha indagado a si próprio. O que isto fará por mim? Não é? Omitindo as reflexões, o que isto lhes fará? O que merecem eles e quais são os fatos? O que viste? Né? Então, tem aqui algumas informações. O final do versículo 9 poderia ser simplesmente traduzido: coisas que não se fazem. Ele tinha afrontado as mais elementares leis da hospitalidade, né? Que aqui é uma questão que envolvia a lei antiga, que se levava muito a sério, a lei da hospitalidade. Aqui começa a nossa resposta. Ó. A resposta de Abraão confessa um padrão de decisão que, na essência, é o de todo homem com sua falibilidade. Nas esferas dos fatos, aqui o versículo 11 vai falar dos fatos, né, que o fato de ter omitido, né, que Sara era a esposa dele. Dos valores, aqui é a casuística do versículo 12. O que é a casuística, né? É ele tentar contar um caos lá, contar uma história lá, para poder justificar, porque ele ficou desconcertado devido ao problema que ele acabou gerando para Abimeleque. Mesmo problema que também havia acontecido no capítulo 12 com o faraó, né? A mesma dificuldade. Só que aqui tem algumas diferenças do que aconteceu aqui com Abimeleque. E a impressão que eu tenho é que Abimeleque levou para o lado mais pessoal esse problema aqui com Abraão, tá? Então, ó, ele estava aqui cabulando, né? Ele estava mostrando toda a sua falhabilidade nas esferas dos fatos, dos valores, dos motivos também, né, que o levaram a fazer o que fez. Aqui ele coloca aqui a covardia do versículo 13, que é o que a gente está estudando, né? A confissão é manchada. Olha que frase pesada, ó. A confissão é manchada por uma tentativa de empurrar para outrem a culpa, como Adão também fez, né, lá em Gênesis. No versículo 13, que diz literalmente: quando os deuses me fizeram vagar, é a linguagem e a tortuosa atitude do pagão. Podia ser, ó, olha que pesado isso aqui, podia ser um homem do mundo falando com outro homem do mundo. Porque a linguagem que Abraão usou, se não foi um erro de copista, se não foi um erro de escriba, esse foi simplesmente o que de fato está no texto que Moisés quis registrar, porque foi o que Deus revelou a ele sobre o que se passou com Abraão, ou então se foi o que passou de geração em geração na tradição oral até chegar a Moisés, para depois Moisés registrar, seja qual for a situação aqui, a impressão que dá, de fato, é que Abraão está tentando conversar com Abimeleque numa linguagem paganizada, que era uma linguagem que Abimeleque entenderia, e talvez ele aqui, voltando ao passado, ao seu passado idólatra, e usando isso como uma espécie de ponto de contato, ou uma espécie de tentativa de amansar um pouco a indignação de Abimeleque, porque ele foi enganado numa coisa muito séria. Mas o fato é que, inclusive, Deus quis revelar a Abimeleque a verdade através de um sonho, ainda que Abimeleque fosse um rei pagão. Por que isso? Para amenizar e proteger, inclusive, Sara das consequências do que aconteceria caso Abimeleque já tivesse tocado nela.
Porque naquela época também tinha esse costume dos reis terem haréns muito grandes. Você vê Salomão, que se gabava de ter 1.000 mulheres no seu harém, né? E toda essa situação era um negócio, né? Tratava do casamento com muitas princesas de outros países, de outras nações, para poder fazer acordos comerciais para o reino. Era uma prática muito comum. E Abimeleque fez assim, disseram para ele que Sara era muito bonita, apesar de já idosa, já com 90 anos, mas ela devia ter o seu garbo e elegância ainda, né? Então Abimeleque achou por bem trazê-la para o seu harém e então firmar acordo com Abraão. E por que que ele quis fazer isso? E aqui vem também o que vai explodir a sua cabeça. Abraão era um homem tão rico, mas tão rico, no mundo antigo, que ele era comerciante, ele não era rei, mas ele tratava de igual para igual com esses reis. O próprio Abimeleque, o faraó, Melquisedeque também, que é outro título. Melquisedeque não é nome próprio, é outro título do passado. Melquisedeque significa Malach Seder, né? É a junção de duas palavras. Malach, né? Que é rei, e Seder, que é justiça, rei de justiça. Era o título, portanto, do antigo rei de Salém, que era o nome antigo da cidade, que mais tarde virou Jerusalém, né? Jerusalém. Então, Abraão tratava de igual para igual com essas pessoas, porque ele era muito rico, ele era um comerciante. Era como se, como comerciante, ele que levava as tecnologias da última moda no mundo antigo e comerciava entre as pessoas. E aí, nas suas perambulações, ele foi se enriquecendo. Deus foi enriquecendo ele. Foi abençoando e enriquecendo Abraão. Então, é como se Abraão fosse o que seria hoje o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, não é? É porque ele tinha também, inclusive, o texto diz, naquele episódio lá com Ló, e Abraão, foi a única vez que Abraão usou um exército particular para ir lá e resgatar Ló e a sua família de Sodoma, não é? E essa também, culturalmente, era uma característica que só a gente muito rica ou reis tinham no mundo antigo. Isso demonstra que Abraão era um comerciante, era muito rico, entendeu? E conseguia falar de igual para igual perante os reis. Tá legal? Marcos Alves. Só uma dúvida: esse enriquecimento de Abraão, algum texto conta que ele é anterior ou posterior àquela questão quando ele mente e ele recebe várias coisas do rei e dizem que ele enriqueceu por conta da mentira, de falar da irmã, e aí ele recebeu, mas esse enriquecimento foi anterior ou posterior a isso? Foi Era no anterior ou posterior? processo. Foi no processo. Em todo o processo, ele já estava sendo enriquecido, desde que Deus chamou Abraão no capítulo 12, né? E foi depois reiterando o chamado, ele foi falando, eu vou te tornar homem mais rico e tal, né? Então foi no processo, e com o faraó e agora com Abimeleque, só aumentou ainda mais um processo de enriquecimento que ele já estava recebendo, entendeu? Então, você vê aqui que Abraão era de fato muito rico, era equiparado talvez a alguém do Vale do Silício, um Elon Musk, um Mark Zuckerberg, ou alguém assim, muito rico e influente na época. Por causa da sua riqueza e influência, ele então tratava de igual para igual com reis. Inclusive ele também inclusive tinha um exército particular só para protegê-lo, entendeu? Como ainda hoje é assim, né? Só tem segurança particular quem pode pagar isso, né? Eu não posso pagar, então eu vou com a cara e a coragem. Eu tenho que ser corajoso sem segurança, porque a minha condição não permite ser diferente disso, né? Bom, então, aqui vem uma questão interessante que apareceu na Bíblia Chat, e como eu estou mostrando aqui nesse comentário,
ele pode ser também uma pista, né? Uma pista, caso não tenha sido um erro de copista, caso não tenha sido esse fenômeno linguístico, caso ele não tenha sido um erro de um escriba, de um sofer, né? Ao longo do tempo, do soferinho, ao longo do tempo que foram copiando e passou algum erro lá batido, eles tinham muito cuidado. É mais ou menos raro acontecer erros assim, né? Então, se apareceu no texto é porque tinha algum propósito. Tá legal? Seja qual for, eu tenho a minha tese. Eu estou seguindo aqui com esse comentarista aqui, ó. É a linguagem tortuosa, é a linguagem e a tortuosa atitude do pagão. Caso aqui, Abraão ficou tão desconcertado porque ele foi pego na mentira, né? Ou na meia-verdade, se você preferir, para aliviar um pouco a barra do nosso patriarca, né? Que ele ficou tão sem graça, tão desconcertado, que é como se de fato ele estivesse tentando conversar com Abimeleque, lembrando da cultura pagã antiga, do politeísmo que ele tinha, tentando aqui resolver. E olha que Abraão e Sara são famosos por tentar dar o jeitinho humano para resolver o que Deus prometeu, para adiantar o que Deus prometeu, né? De repente era mais uma tentativa dele aqui de dar um jeitinho aqui para tentar não ficar tão mal assim na fita perante Abimeleque. Porque lá no próximo capítulo, inclusive, quando Abimeleque faz aliança com Abraão, uma das cláusulas que Abimeleque fala para Abraão é para que Abraão não mentisse para ele mais. Entendeu? A coisa ficou tão séria que Abimeleque colocou isso numa cláusula de aliança antiga. Para você ver como é que ficou a situação, né? Foi, na verdade, um vexame, foi de fato uma demonstração de falta de fé do pai da fé. O texto, um tanto quanto que demonstra isso, ainda que de um modo, né, meio polêmico, aqui meio dúbio, mas mostrou, a exegese revelou isso, e você estudando a cultura, você de repente pode chegar às suas conclusões, né? Na minha opinião, foi isso que aconteceu. Abraão fez novamente a mentira, já tinha dado errado lá com o faraó, deu errado de novo, e aqui deu mais errado ainda, né? Mais tarde, até mesmo Isaac, já adulto, vai cair no mesmo erro também de Abraão, seu pai, esse mesmo erro. Não que não fosse justificado, entendeu? Porque, de fato, o paganismo era grande, tinha essa cultura de pegar mulheres bonitas, né, para o harém. E o medo de Abraão é que ele fosse morto para que alguém que se interessasse por Sara pudesse se casar com ela, matasse Abraão. Ele foi um tanto quanto egoísta aqui também, né? Porque colocou o perigo todo para Sara. E de fato, foi o que aconteceu nas duas vezes. Sara foi tomada pelo ex e Abraão ficou seguro lá. E o que seria de Sara, não é? Então, Deus, para proteger Sara, ele trabalhou nas duas situações, com o Faraó e agora com Abimeleque, principalmente, né? E trazendo, inclusive, aqui proteção para Sara. Sara não foi tocada por ninguém, apenas pelo seu marido, Abraão. Tá legal? Alguém quer fazer um comentário, fazer uma pergunta? A hora é essa. Professor, nas duas situações que ele mente, Deus age da mesma forma, não? Porque eu acho que teve, não lembro se no do faraó, se Deus também, na verdade, Deus castigou que as mulheres não engravidavam, né? E aí, enquanto a Sara estivesse lá com Abraão, nenhuma mulher do harém do faraó engravidava, né? E nesse segundo, ele dá o sonho para Abimeleque, não foi isso? Isso, Abimeleque pegou alguma doença lá, talvez até doença como lepra, de pele, né? E o pessoal lá do harém, as mulheres do harém de Abimeleque ficaram subitamente estéreis. Como que descobriram isso, eu não sei, tá? Mas não me pergunta que eu não faço ideia. Mas, de alguma forma lá, o texto diz que elas ficaram estéreis durante um tempo, até resolver o imbróglio aí com Abraão, né? E, de fato, isso, o texto não diz que isso aconteceu com Faraó. Foi só lá com Abimeleque. Então, teve diferença. A diferença
tanto quanto rasa, né? Mas era uma diferença. Mas os episódios são bastante parecidos porque foi, na verdade, praticamente o mesmo erro de Abraão. Entendeu? Muito bem. Mais alguma pergunta? Não? Gostaram da fofoca, né? Seminarista adora uma fofoca. Então tá legal. Terminamos essa parte da curiosidade e vamos para o nosso conteúdo para depois liberar vocês, né? Deixa eu trocar aqui. Aliás, é só fechar aqui, né? Que a gente já está aqui no esquema. Deixa eu fechar aqui Pastor, então. Oi, quer falar? se eu não me engano, acho que Isaac também fez a mesma coisa, não foi? Eu falei aqui, Isaac também errou lá na Ah, tá. frente. É, tá bom? Bom, deixa eu fechar aqui então os outros que estão abertos para a gente poder trabalhar aqui, né? Fechando os comentários, pronto. Já estamos aqui então no nosso exercício, o gabarito que eu passei na aula passada, os exercícios das demais gruas do verbo forte. Eu, eu, eu sou teimoso, eu vou perguntar. Vocês fizeram o exercício? Tentaram, pelo menos, fazer o exercício da semana passada? Faltou a metade para. Mas tentou, pelo menos, né? Aham. Eu sei, o exercício foi grande. É trabalhoso o exercício, mas não é difícil, né? Trabalhoso não quer dizer que é difícil, mas quer dizer que é cansativo. Bom, eu estou aqui com o gabarito, eu coloquei já no grupo lá, né, hoje cedo. Para quem está vendo só aqui na tela, ó, você pode tirar o print aí, ó, do gabarito. É um exercício longo. Então, você tem aqui, ó, a página 119 da gramática, para conjugar os verbos no unifal perfeito, né? Então, perdão. Então, você tem aqui o verbo chamar, guardar, já conjugadinho aqui, você pode tirar o seu print aí, não é? E tem aqui também o verbo lamad, que é o verbo estudar. Tá legal? Letra B, usando o dicionário, traduz as frases. Essas aqui são as frases traduzidas, né? Foi guardado pelo Senhor da iniquidade, quer dizer, guardado da iniquidade pelo Senhor, né? Que do jeito que eu coloquei aqui, né, ficou dúbio. É guardado da iniquidade pelo Senhor. Foi morto pela espada dos ímpios, fui procurado por aqueles que não perguntaram, fui encontrado por aqueles que não me buscaram. Como dirás, não fui contaminada, não andei após os baalinhos, e foram guardados por comer carne, né? Beleza. Então, essa aqui é a resposta, né? O gabarito da página 119, tá? 121 aqui, ó. Destaque o que lhe pareça verbo nos textos. Então, já está aqui destacado, você pode ver aqui na sua tela, tá? Tá o texto aqui em hebraico completo, como está no exercício, e aqui os verbos destacados, inclusive com a transliteração e a tradução. Tá legal? Todas as frases estão aqui, portanto, na sua tela para você printar, para você olhar, para você ver se você conseguiu fazer certo. Tá bom? Aí para você olhar. Alguma pergunta até agora? Alguma dúvida que ficou aí? Alguma dificuldade maior do que o normal? Para agora, o cálice para sempre. Letra B, conjuga os verbos no piel perfeito. É só seguir a tabelinha, né? É só seguir lá o paradigma verbal. Então, o verbo governou, né? Machal. O verbo visitou, é, pakad. O verbo escreveu, katav, né? Que ele é bastante recorrente também na nossa gramática, né? Como verbo modelo. Página 123, conjugue no plural, observando a tradução. Então, você tem chamad, que é exterminar, destruir, né? No plural, que é a ação intensiva. Quebrar, verbo shabar, tá aí. Página 124, conjuga os verbos no itpael.
o verbo katav, no itpael, cortou, que é o verbo karat, né? Também está aí, paradigma aí, né? Página 126, olha quanto de exercício, né? Por isso que vocês tiveram dificuldade dessa vez. Por isso que eu relevo, tá? Dessa vez não vou tirar ponto. Conjuga os verbos do refil e no rofal, né? Então você tem de novo katav, tanto no refil quanto no rofal, né? O refil é a voz causativa e o rofal é o passivo do refil, tá? Tá aí todo o paradigma, né? Para você olhar e printar a tela também. Deixa eu voltar aqui para você printar o refil, né? Então, beleza. O verbo lamad, né? Que é o verbo estudou, no refil e no rofal. Refil está aqui, rofal está aqui, tá? Então, terminamos o gabarito extenso, gigante do exercício anterior. Para você ver, meu chapa, eu também estou ralando aqui junto com vocês, entendeu? Eu estou ralando junto. Eu fiz esse exercício aqui, só que eu trabalho uma aula anterior, né? Então, esse exercício aqui, esse trabalhão todo aqui, eu tive na aula passada, na semana passada. O meu dia de hoje foi trabalhando o exercício que eu vou passar hoje para a semana que vem, entendeu? Então, não é só você que rala, eu também ralo, entendeu? Bom, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? Diga-me agora, fale-me tudo, não esconda nada. Então se não tem dúvida, o professor é muito bom, o aluno também está entendendo tudo, né? Sabe tudo. De repente eu faço para a prova surpresa semana que vem, mas eu já estou avisando, não é mais surpresa, né? De repente, quem sabe, eu dou uma certa aí, faço para a prova surpresa em algum dia sem avisar, né? Já que vocês estão ferão, né? Fera neném em hebraico. Então tá bom. Tá aí o gabarito. Só você confirmar como está o seu andamento. Tá legal? Dúvidas, mandam para mim no grupo durante a semana também. Bom, recapitulando os troncos verbais, para a gente poder dar a matéria nova de hoje. Tronco verbal, lembra deles? Ó, kal, ação simples e ativa. Nifal, ação simples e passiva ou reflexiva. Mas na maior parte das vezes é passiva mesmo. Piel, ação intensiva e ativa. Rual, ação intensiva e passiva. Tá? Refil, ação causativa e ativa. Rofal, ação causativa e passiva. Itpael, ação intensiva e reflexiva. Legal? Aqui a gente vai voltar aqui sempre que possível, sempre que é necessário, para a gente poder relembrar. Que às vezes confunde, né? A gente está ainda pegando um tranco aqui com respeito aos troncos verbais. Beleza? Muito bem. Vamos aqui então para a nossa matéria nova. Estamos na lição 22. Você já sabe que 22 é um bom número, não é? A gente passou rápido aqui pela lição 13. Lição 13, a gente evita ficar muito tempo nela. Mas a lição 22, ó, 22 é um bom número, certo? Então, vamos falar hoje do verbo imperfeito, tá? Você vê que o número 22, ele reconhece que é imperfeito, certo? Então, aqui, olha, ele é tão bom que ele sabe que ele é imperfeito, né? Então, ó, 22, ó, verbo no imperfeito, tá? A gente já sabe, voltando aqui, ó, para o nosso resuminho aqui, ó, a gente já sabe das conjugações verbais, ó. O perfeito expressa uma ação completa ou estado de ser, que a gente estudou os paradigmas até a aula passada, tá? A partir de hoje, vamos ver aqui o imperfeito, ó. Expressa uma ação incompleta, uma ação que ainda está em curso, uma ação que foi começada, que foi iniciada,
mas tanto a ação ainda está ocorrendo, quanto também os efeitos dela. Tá legal? Controle para gramática é o verbo no imperfeito, portanto, com a ação começada e ainda em curso, que pode ser traduzida como presente ou como, a maior parte das vezes, ela é traduzida como passado. Tá legal? Bom, aliás, como futuro. Pode ser presente ou futuro, né? Imperfeito joga para frente, para o futuro. E a ação perfeita, que é o que a gente viu até a aula passada, traduz como passado. Tá legal? Bom, flexões pessoais. As partes significativas dos pronomes, lembra dos pronomes pessoais? Ania, tá, não é? Lembra disso? Então, essas partes significativas dos pessoais entram como prefixos. Lembra que no perfeito, as partes pronominais entram como sufixo. No imperfeito, entra como prefixo, vem antes. E tem uma lógica interessante aqui que o Moré Rafael explicou. Olha, as partes significativas dos pronomes pessoais entram como prefixos para a formação do perfeito. Os gramáticos dão a seguinte explicação. No perfeito, que representa a ação acabada, o agente é menos importante do que a ação. No perfeito, que é o que a gente estudou já lá atrás, né? Então, o agente é menos importante, porque a ação já acabou. Você está vendo o filme que já terminou, né? Então, o que é mais importante agora não é a ação do perfeito, é o agente. E, portanto, aparece o agente, que é o menos importante no perfeito, né? É, ele é mais importante que a ação. E, portanto, aparece depois do tema, como sufixo. Agora, no imperfeito, como a ação ainda está acontecendo, o mais importante é a ação. Entendeu? Está demonstrando aqui essa. Olha só. No imperfeito, porém, que expressa ação inacabada, em curso, né? O agente sujeito é mais importante que a ação. Aliás, é o contrário do que eu falei, né? O agente é que é importante aqui. E por isso vem como prefixo. Lembra que na cultura judaica, o que vem antes é o mais importante. Entendeu? Lá em Bereshit Bará, né? No princípio, o Bereshit, o P é a preposição, inseparável, que já estudamos, e Reshit vem de Reshon. Rishon é cabeça, né? Na cabeça da criação, no começo na cabeça, no mais importante da criação. Aí você tem o pai, que é o mais importante na família, porque é uma situação patriarcal, porque ele que constitui a família antes da mãe. É o pai que resolve a questão do casamento e escolhe a esposa, não é? E ele que resolvia antigamente. Então, o pai vem primeiro do que a mãe, entendeu? Era o mais importante. Entre os filhos também, o irmão mais velho com a bênção da primogenitura. Por quê? Porque ele é o mais velho. Como que se escolhia os anciãos no clã nômade ou sedentário já, né? Como que se escolhia? Pelo ancião, o mais velho. Por que que é o mais velho? Porque ele veio primeiro. Então, o que veio primeiro é o mais importante. Isso é prático, é básico da cultura judaica, tá? Então, no imperfeito, que expressa ação inacabada, o agente, que é o sujeito, é o mais importante, que é a ação, e por isso vem como prefixo, tá? Antes do tema. É fato, porém, que os prefixos subjetivos só não bastam para distinguir bem uma pessoa da outra. Em certos casos, porque as vogais distanciadas da sílaba tônica se reduzem ou se abreviam. Perdem força, né, no caso. Quanto mais distante da sílaba tônica, menos força tem aquela vogal, tá? Bom, seguindo o paradigma, veremos primeiro a forma do imperfeito no grau kal, como sempre, né? Que é a ação simples. Depois, em sua sequência, os demais graus. Então,
Se prepara que é uma outra lição longa, com exercícios longos, que agora estamos vendo o imperfeito em todos os graus, em todos os troncos verbais. Tá legal? Mas não é difícil, é paradigma, é só você ver o paradigma, entender e seguir o paradigma. Não tem mistério também, não. Tá trabalhoso, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, tá legal? Então, aqui, ó, temos aqui o verbo catal, que é matou, né? Ele matou. No cal, tá bom? No tronco cal. O verbo catal, ele matou no tronco cal. Naturalmente, ó, você já percebe que está em vermelho aqui os prefixos pronominais. Enquanto que no perfeito é sufixo pronominal, e aqui também tem uns em outro, mas aqui no imperfeito é tudo no prefixo, tá? É o prefixo que está destacado em vermelho. Tem algum sufixo aqui também, né? Especialmente no plural. Plural tem bastante sufixo, aliás, né? Mas não deixa de ter também aqui, ó, os prefixos. Tá legal? Todos eles demonstrando que está no imperfeito. Tá legal? Então, normalmente, ó, ictol, matarei, né? Eu matarei. Nictol, nós mataremos, né? Tictol, tu matarás. Aí você vai seguindo, ó, tictilu, matareis, né? Você vai seguindo aqui, vendo destaques aqui em vermelho da, dos prefixos e também dos sufixos, especialmente aqui no plural, tá legal? Tem sufixo pronominal, é a marca do imperfeito, tá bom? Em cada grau, as primeiras pessoas do singular e do plural são comuns, ou seja, não há distinção de gênero. Também a terceira do feminino é igual à segunda do masculino, né? Isso aqui são apenas algumas notas. Já temos a primeira tarefa na página 128, tá? 128. A primeira tarefa é de tradução, letra A, né? Traduz as frases usando o vocabulário que você já conhece, tá? Então, tem aqui as frases em hebraico. Você vai escrever aqui, ou no seu caderno, né? Você vai escrever a tradução dela, tá bom? De cada uma dessas frases aqui, vocês já estão feras, sabem tudo de tradução do hebraico para o português, né? Eu confio em vocês. Letra B, claro, como a gente está falando de verbo, tem que conjugar verbo, né? Conjuga os verbos no imperfeito do cal. O tronco cal, que é ação simples, mas no aspecto imperfeito, tá bom? Então, nós temos aqui gadal, que é engrandecer. Lembra de gadol, que é grande? Então, gadal é o verbo engrandecer. E lamad, que é o verbo estudar, tá bom? Você vai conjugá-la, esses dois verbos aqui, no imperfeito do tronco primeiro, que é o tronco cal, ok? Só pegando aqui, ó, o paradigma, seguindo e sendo feliz. Tá legal? Muito bem. Agora a gente vai adiantar, ó, imperfeito do nefal. Lembrando que nefal, volta aqui, nefal, ação simples e passiva ou reflexiva. Então, o nefal, na verdade, o nefal é a ação passiva do cal, que é uma ação simples, sem intensidade. Tá legal? Uma ação normal. Então, nefal, tá bom? É o passivo do cal. Como temos visto, distingue-se do perfeito nefal pela presença do prefixo preformativo. Então, novamente, tudo que é imperfeito vai ter prefixo pronominal, tá? Ao perfeito chamamos passado, que é o que estudou lá. E ao imperfeito, que é o que vai ver agora aqui, é o futuro, tá? Mas não devemos olvidar, olvidar é esquecer, né? Não devemos esquecer de uma coisa. O que determina o tempo no hebraico não é a formação do verbo, mas o contexto, tá? O contexto é que vai dizer se é passado, presente ou futuro na tradução em português, tá? Porque é o contexto no hebraico. Uma distinção clara do nifal
é a presença do dagueche forte na letra inicial da raiz do verbo, que é a outra, né? E a outra também, que é distintiva aqui do perfeito unifalo, é o kamatz gadol, que é o som de O, né? Kamatz gadol. Aliás, gadol é o som de A. Kamatz gadol, né? Som de A. Sob a letra inicial da raiz. Então, tem tanto o dagueche forte, quanto também tem o kamatz gadol. São marcas distintivas do unifalo no imperfeito, tá? Observe também a pontuação do preformativo, à exceção da primeira pessoa comum que recebe o segol. O here que é frequente em todas as demais pessoas. E você vai ver aqui, seguindo o paradigma, né, que é o que realmente faz você aprender o verbo, tá? Então, vamos ver aqui agora, novamente, o verbo katav, que ele escreveu no imperfeito unifalo, tá? Olha o paradigma aqui. Unifalo de katav, escreveu, ó, singular plural, né? Então, você tem aqui, ó, nikatet e ekatev. Aliás, nikatev, né? E ekatev. Então, você tem aqui normalmente. Aliás, ele trocou aqui, né? Aqui que é singular e aqui é plural, tá? Se você puder anotar aí, ele trocou aqui a ordem, tá? Aqui é plural e aqui é singular. Tá legal? Ele teve um pequeno deslize aí, falta de revisão. Então, troca aqui, singular, plural. Como é, né? O paradigma aqui, tá? Então, exatamente igual. Não tira nem põe, não é? Coloca aqui o prefixo e sufixo no plural e no singular só prefixo, basicamente, né? Novamente, a nossa tarefa na página 130, nota aí 130, conjuga os verbos no imperfeito unifalo. Você vai fazer isso com o katav. Katav já está aqui. Olha o katav aqui. Só copiar, né? Ele tem esse mole aqui, né? Para você. E o verbo chamar, guardou. Você vai pegar o mesmo paradigma e copiar trocando a raiz do verbo, tá? Não tem mistério, é só seguir. Dá trabalho, eu sei, mas é só você seguir o paradigma verbal. Legal? 5. O verbo piel, o imperfeito. Esse verbo tem duas características distintivas. Uma é o shivá, audível, não é? O shivá. Não confunda daguesh com shivá, que é shivá, que é a marca do piel. Tá legal? Sobre a consoante do prefixo, exceto no caso da primeira pessoa comum, que recebe o ratef patá, tá? Outra distinção é a duplicação da letra média da raiz. Devemos ainda observar que, como no unifal, o serê, com poucas exceções, pontua a letra média da raiz. Isso ocorre com todos os troncos, à exceção do grau cal, que recebe com mais frequência o rola, tá? Observemos a conjugação do PL do verbo catá-lo, ele matou, que é o verbo, né? Por suas características forte, né? O verbo forte, portanto, ele é muito próprio para estudar a conjugação, né? A gente já viu isso também. Então, o imperfeito PL de catá-lo, tá? Então, aqui, ó, segue também para o paradigma, tá? Aqui, segue a mesma coisa. E quando você traduzir, você vai levar em conta o PL. Depois já viu aqui, ó, o PL, ação intensiva e ativa, tá? PL, ação intensiva e ativa. É o que acontece aqui, tá? Então, mataremos com força. Olha como é que traduziu, né? Matarei com força, ou então assassinarei. Ou então, seja criativo, né? Mas tem que dar a ideia de intensidade. Então, eu vou matar mesmo, eu vou estrangular, eu vou, né? Fazer acontecer. É matar com intensidade. É o pielo, tá? E perfeito pualo. A gente já viu aqui que o pielo é o intensivo, o pualo é o intensivo também, só que passivo, né? Pielo é o intensivo ativo, a ação no intensivo ativo. E o pualo é a ação
no intensivo também, só que passivo. O sujeito recebe a ação, né? Tem as características que é o chivar, audível, sob a consoante do prefixo pré-formativo, tá? Exceção na primeira pessoa comum, onde o Aleph é pontuado da forma com o Hatef Patá, né? Duplicação da letra medial da raiz é o kibbutz, sobre a letra inicial da raiz. Como no perfeito, o poal é o passivo do piel. Observe os exemplos abaixo, você já vê aqui o paradigma do verbo machal, que é governou, né? Então, você tem normalmente aqui também. Segue o paradigma, né? Aqui com Hatef Patá, e nos outros o Shivá audível, tá? Porque começa a sílaba, então é Shivá audível. Tá legal? E os sufixos, né? Quando tem, mas principalmente o prefixo. Segue também o paradigma. Tarefa de casa, mais umazinha. Página 132. Você vai conjugar aqui no piel e no poal. Então, você tem dois troncos verbais ao mesmo tempo, tá? Você mata o piel e mata o poal. Os dois verbos também. O verbo governou no piel e no plural. E o verbo gadal, engrandeceu, no piel e no poal também. Os dois verbos nos dois paradigmas, tá? Bom, 7, ó, o imperfeito no ritpael. Ritpael tem como distintivos característicos o pré-formativo mais longo e duplicação da letra média da raiz. Aqui vai aumentar aqui, ó, tá vendo? Por causa do hit, né? Geralmente ele vai repetir o hit. Então, ritpael, né? Ele vai ter o hit aqui, né? Ou pelo menos algo parecido com hit. E no caso aqui, ó, é tit, né? Ele está duplicando a mesma consoante. Tá bom? Então, segue o paradigma que não tem como errar. Ah, mas eu não vou lembrar de tanto paradigma. Você tem a gramática, o nosso hebraico é instrumental. Não é para você ficar decorando tudo. Mas se decorar, conseguir decorar, tanto melhor, né? Vai ajudar na sua exegese mais à frente. Mas se não conseguir, pelo menos tenha em mãos a sua gramática para consultar quando for fazer uma exegese, tá? É o nosso realmente, é o nosso real objetivo aqui. Tá? Então, o Itpael, você já sabe que o Itpael, ó, ação intensiva e reflexiva, tá? É ação intensiva, como o Piel também, só que você recebe também, você faz uma ação para você mesmo, tá legal? Você mesmo recebe os efeitos dessa ação. Bom, esse é o Itpael, que a gente acabou de ver aqui, tá? O imperfeito refill. Refill, você também já sabe, ó, refill. Ação causativa e ativa. E o Rofal, a ação causativa é passiva, tá? Então, o refill já é a ideia de causar a ação em alguém. Tá legal? É o refill. Tem como distintivo forte um patá embaixo da consoante. É o patá no prefixo de imperfeito ocorrendo também o iod, tá? Que é o hirik iod. É o pontinho aqui, o conjunto com o iod. Em quase todas as pessoas, menos na segunda e terceira do feminino plural. Observe a conjugação. Novamente, o paradigma, né? Você não pode fugir do paradigma. Está todo aqui, ó. Tá vendo, ó? Tudo marcado aqui vermelho para você poder se ligar. E você percebe que o hirik, ele aparece no meio da raiz. É o caso do refill, tá? Ele acaba colocando o hirik também aqui, ó. O hirik yud, né? O hirik yud no meio da raiz, tá? E segue normalmente os prefixos e quando tem sufixos também, especialmente no plural. Tá legal? O rofal, que é a ação causativa, mas agora passiva, né? Tem como distintivos fortes o kamatz hatuf, no
performativo e um patá como vogal temática também sobre a segunda letra da raiz. Então você vai ver aqui, ó. Você tem o câmates, tá vendo? O câmates no prefixo. E você tem o patá também, ó. Patá aqui, né? Como na segunda letra. No caso aqui, né? Na segunda letra da raiz. Tá legal? Segue também, aqui no exemplo aqui, o verbo marchá-lo, governou, o rofá-lo, imperfeito, tá? Segue o fluxo, segue o paradigma e então terminamos a nossa aula de hoje. Tem um vocabulário para você memorizar, para dar uma olhadinha aqui nele, e a tarefa final, né, da página 134. Letra A. Crie 10 frases usando o imperfeito como no exemplo. Aqui o meu gabarito, eu criei as frases, e com certeza não vai ser iguais às de vocês. Cada um faz a sua e a amizade continua, né? Letra B, conjugar os verbos do imperfeito em todos os graus. Claro que você não vai fazer aqui porque não vai ter espaço para isso. Você vai usar o seu caderno, né? Todos os graus nesses 3 verbos. Zacar, que é lembrou. Chamar, que você já tem aqui no paradigma, que é guardou. E Galad, que é foi grande. Foi grande, né? Tá legal? Então, terminamos a aula de hoje. Vamos só dar uma olhadinha aqui no nosso vocabulário para treinar a leitura também. Vocês estão ainda capengando com isso. Eu vou falar em português, você, alguém aí, abre o microfone e fala em hebraico. Tá legal? Não há ou nada. Quem se habilita? Em Em Em. Muito bem. Renar. malad, Malar. É mala. o, é o, é o CAF final. CAF Ratu, né? Grande ou alto. Gadol. Gadal. É Gadal é gadal, verbo. Gadol. né? O verbo é gadal. Não é para adivinhar, é para ler. Gadal. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Providencial. Para ler. Qual é o verbo? Le correr. Lekirá, Correr. Lecorê. Le Né? correr. Lecorê. Estudar. Lamar. lamad, lamad. 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 Está confundindo o Dalet com o Resh. É. Comer, no infinitivo. Laikel, é isso? Laokel. Laokel. Laokel, tá? Porque pode ser aberto também. Aqui você que é seminarista, você que é herege, você pensa que é o comer no infinito. Comer ao infinito, né? Não, meu chapa, é comer no infinitivo. Legal? Olhos, no dual. Eina. Ima. Einaim. Einaim. Isso aqui eu falei várias vezes na aula. Escrever. Katav. Catar. Estudar no infinitivo. Lelamet, é isso? Lelamed. Tá vendo? Lelamed. Vamos para cima aqui. Chamar, clamar. Calar, não, Cará. ca- Cará.
Cará. Não, nem nada. Aqui tá errado, aqui tá invertido. Eu vou ter que falar porque tá invertido. É lo. Não, nem ou nada. Lo. Tá bom? Aqui ele inverteu aqui. Aos olhos. Laeinaim. Laenaim. Muito bem. Pequeno, baixo. Kaman, Catan. Catan, Catan. Catan. Isso aqui eu também falei várias vezes hoje. Matar, que não é no sentido de homicídio. Matar sem querer, né? Patal, Catal. Patal. É que ou por quê? Conjunção. Que? Que. Isso aí, que. Aqui ele botou vocabulário, não é? Ah, não, é sim, é sim. Olha lá, vocabulário. Como é que é vocabulário em hebraico? Reshimá, é isso? Reshimá. Reshtoima. Reshimá. Por fim, cobrir, espiar, Capar, capar. Muito bem, capar, né? Cobrir e espiar. Muito bem. Alguma pergunta, dúvida, alguma questão? Tá tudo tranquilo? ou seja, para fazer esse exercício hoje não tem feriado, não tem nada, né? É só Não hebraico. tem. Você vai Quinta, fazer sexta, sábado, hebraico. domingo. É. Você vai dormir, você vai trabalhar de madrugada no exercício. Não tem essa, não. Eu já Seminarista tenho não tem. eu já tenho 2 aulas antes para assistir que eu não pude, para poder pegar a Então, matéria. Eu estou lascado. claro que tá lascado, vai ter que estar. Se não tiver lascado, não tem felicidade depois, né? Você não quer ficar rico sendo pastor? Então, tem que ralar agora, cara. Então, vou ter que sair daqui e me formar aqui para a Universal. Pô. Aí, No aniversário você não precisa fazer seminário, é só Como é, gritar aleluia lá. É só como gritar é que é aleluia e tirar a lascado em capeta. É. hebraico? Lá Lascado você. em hebraico. Lá no Universal você só grita aleluia Manda e aí para e mim que tira a capeta, né? vai ser meu status. Ó, Lascado em né? hebraico. Bem chique. Se, vo- se você for na Mundial, você vai curar caroço, entendeu? Você não precisa estudar hebraico, é só curar caroço. Então tá bom, pessoal. Shalom a todos. Shalom, Shalom. Laila Tove. Bom descanso, bom Boa noite feriado. também. Tá bom, professor. Estudem muito no feriado, tá bom? Deus Tchau, abençoe a bom todos. descanso. Amém. Shalom. Amém. Fiquem com Santa Teresina. Valeu, valeu, boa noite. Boa noite.